O provocador da razão, apresentando Jean-Jacques Rousseau. Ele adorava polêmicas, discutia com todo mundo, e é basicamente o hater mais intelectual do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Vamos mergulhar nas ideias desse filósofo que nasceu em Genebra, Suíça, mas também deu uns rolês filosóficos muito importantes na França, Jean-Jacques Rousseau, um nome que ecoa pelos corredores da história. Ele não era apenas um pensador, mas um revolucionário cujas ideias ressoam até os dias de hoje. Um homem que ousou desafiar os próprios alicerces da sociedade. Rousseau não se contentava em aceitar o status quo. Ele buscava constantemente a verdade e a justiça. Nascido em Genebra em 1712, Rousseau foi um filósofo, escritor e compositor cujas ideias acenderam as chamas da Revolução e mudaram para sempre o curso do pensamento ocidental. Sua infância em Genebra, uma cidade conhecida por seu fervor intelectual, moldou suas primeiras visões sobre a sociedade e a natureza humana. Ele era um para-raios de controvérsia, um homem que parecia ter prazer em combates intelectuais. Rousseau não fugia do debate, ele o abraçava, vendo-o como uma oportunidade para desafiar e refinar suas próprias ideias. Rousseau era um filho do Iluminismo, mas também era seu crítico mais ferrenho. Ele via o Iluminismo como uma era de grande progresso, mas também de grandes perigos, especialmente quando a razão era colocada acima de tudo. Ele abraçou o poder da razão, mas também viu suas limitações. Para Rousseau, a razão sozinha não podia capturar a totalidade da experiência humana. Havia uma necessidade de emoção, de sentimento, de conexão com a natureza. Ele acreditava no progresso, mas ansiava por um tempo mais simples. Rousseau idealizava a vida rural, vendo nela uma pureza e uma autenticidade que a vida urbana e moderna parecia ter perdido. Essa tensão inerente, esse constante vai e vem entre razão e emoção, é o que torna Rousseau uma figura tão fascinante e duradoura. Ele era um homem de paradoxos, constantemente navegando entre extremos. A vida de Rousseau foi uma tapeçaria tecida com fios de brilhantismo e excentricidade. Ele era um gênio criativo, mas também um homem profundamente complexo e muitas vezes incompreendido. Ele era um homem de contradições, um defensor da liberdade individual que advogava pelo poder do coletivo. Rousseau acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através de uma comunidade justa e equitativa. Um amante da natureza que passou grande parte de sua vida no coração de Paris. Ele encontrava inspiração tanto nas ruas movimentadas da cidade, quanto nos tranquilos campos e florestas. Ele era um rebelde, um forasteiro, uma voz clamando no deserto da conformidade. Rousseau nunca teve medo de ser diferente, de desafiar as normas e de seguir seu próprio caminho. Suas palavras eram suas armas, e ele as empunhava com precisão e paixão. Seus escritos, desde O Contrato Social até Emílio, continuam a inspirar e provocar debates acalorados. Ele atacou a hipocrisia da aristocracia, a corrupção da igreja e as restrições sufocantes da tradição. Rousseau via essas instituições como barreiras ao verdadeiro progresso e à liberdade humana. Ele desafiou o status quo, questionou a autoridade e exigiu um mundo melhor. Suas ideias foram sementes que ajudaram a germinar a Revolução Francesa e outras lutas por liberdade e igualdade. Rousseau foi, de muitas maneiras, a consciência intelectual de sua época, segurando um espelho para a sociedade e forçando-a a confrontar seu próprio reflexo. Ele nos lembrou que para construir um futuro melhor, devemos primeiro entender e corrigir os erros do presente. No cerne da filosofia de Rousseau reside um profundo descontentamento com o estado das coisas humanas.
Ele via a sociedade como uma força corruptora que afastava os indivíduos de sua bondade natural e os mergulhava em um ciclo de desigualdade e injustiça. Ele acreditava que a civilização, longe de elevar a humanidade, a havia corrompido. Para Rousseau, o progresso material e tecnológico não significava progresso moral ou social. Em sua obra seminal, Discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau argumentou que os humanos, em seu estado natural, eram essencialmente bons, mas que a sociedade os havia distorcido e deformado. Ele via a sociedade como uma construção artificial que impunha desigualdades e criava conflitos. Ele pintou um quadro vívido do bom selvagem, vivendo em harmonia com a natureza, guiado pelo instinto e pela compaixão. Este conceito do bom selvagem era uma crítica direta à sociedade europeia de sua época, que ele via como moralmente decadente e injusta. Essa visão idealizada da vida pré-civilizada serviu como um contraste gritante com a desigualdade e a injustiça que Rousseau via ao seu redor. Ele observava que a sociedade moderna estava marcada por uma divisão profunda entre ricos e pobres, poderosos e oprimidos. Ele argumentou que a propriedade privada, a divisão do trabalho e a busca pela riqueza haviam criado uma sociedade onde poucos se beneficiavam à custa de muitos. A propriedade privada, em particular, era vista por Rousseau como a raiz de muitos males sociais, pois ela institucionalizava a desigualdade e a exploração. A crítica de Rousseau à desigualdade não era apenas um exercício acadêmico, era um chamado à ação. Ele acreditava que a mudança era possível e necessária, e que a sociedade precisava ser reformada para refletir os valores de igualdade e justiça. Ele acreditava que a sociedade poderia ser reformada, que um mundo mais justo e equitativo era possível. Para Rousseau, a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada em uma sociedade onde todos os indivíduos fossem tratados com igualdade e respeito. Mas alcançar essa visão exigiria uma transformação radical da consciência humana. Rousseau argumentava que os indivíduos precisavam reavaliar seus valores e prioridades e redescobrir sua bondade inata. Ele argumentou que os humanos precisavam redescobrir sua bondade inata, abandonar as restrições artificiais da sociedade e abraçar sua liberdade natural. Isso significava viver de acordo com os princípios de compaixão, solidariedade e respeito mútuo. As ideias de Rousseau eram inspiradoras e inquietantes. Elas desafiavam as normas estabelecidas e ofereciam uma visão radicalmente diferente de como a sociedade poderia ser organizada. Ele ofereceu um vislumbre de um futuro melhor, mas também nos lembrou do lado negro da natureza humana. Rousseau nos convidava a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como poderíamos contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e equitativa. O conceito de Rousseau do bom selvagem capturou a imaginação de uma geração desiludida com os excessos da civilização. Rousseau, um dos mais influentes filósofos do Iluminismo, propôs que os seres humanos eram inerentemente bons, mas que a sociedade e suas instituições os corrompiam. Essa figura idealizada, intocada pela corrupção da sociedade, personificava as virtudes da simplicidade, autenticidade e bondade natural. Rousseau acreditava que, em seu estado natural, os humanos viviam vidas mais puras e genuínas, livres das complexidades e das injustiças da vida civilizada. O bom selvagem vivia em harmonia com a natureza, guiado pelo instinto e compaixão em vez da razão e interesse próprio. Ele via a vida em estado de natureza como uma existência pacífica e equilibrada, onde as necessidades básicas eram atendidas sem a ganância e a competição que caracterizam a sociedade moderna.
A visão romântica da natureza de Rousseau foi um poderoso antídoto à ênfase do iluminismo na razão e no progresso. Enquanto muitos de seus contemporâneos celebravam os avanços científicos e tecnológicos, Rousseau alertava para os perigos de se afastar da natureza e da simplicidade. Ele via a natureza como uma fonte de sabedoria e inspiração, um refúgio da artificialidade e hipocrisia da vida urbana. Para Rousseau, a natureza era um lugar onde os humanos podiam encontrar paz e clareza, longe das pressões e corrupções da sociedade. Ele acreditava que, ao se reconectar com a natureza, os humanos poderiam redescobrir seu verdadeiro eu e curar as feridas infligidas pela civilização. Essa reconexão não era apenas física, mas também espiritual e emocional, permitindo uma renovação completa do ser. No entanto, a idealização da natureza de Rousseau não passou sem críticas. Muitos de seus contemporâneos e pensadores posteriores questionaram a viabilidade e a precisão de suas ideias. Alguns o acusaram de romantizar um passado que nunca existiu, de ignorar as duras realidades da vida em estado de natureza. Eles argumentavam que a vida em estado natural não era tão idílica quanto Rousseau sugeria, apontando para os desafios e perigos que os humanos enfrentavam sem as proteções da civilização. Eles argumentaram que a civilização, apesar de todas as suas falhas, havia trazido avanços significativos no conhecimento humano, tecnologia e moralidade. A ciência e a tecnologia, em particular, proporcionaram melhorias na qualidade de vida e na compreensão do mundo. Apesar dessas críticas, o conceito de Rousseau do bom selvagem continua a ressoar com o público moderno. Suas ideias sobre a pureza e a bondade inerentes dos humanos ainda encontram eco em debates contemporâneos sobre a natureza humana e a sociedade. Em uma era de degradação ambiental e alienação social, sua visão de um estilo de vida mais simples e natural tem um apelo poderoso. As preocupações modernas com a sustentabilidade e o bem-estar emocional refletem a busca contínua por um equilíbrio entre progresso e preservação da natureza, um tema central na filosofia de Rousseau. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no Filosofia para Preguiçosos. Deixe seu gostinho e se inscreva no canal. Seja sábio, seja épico.